alvo-moleculares dos fungos. Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as infecções fúngicas superficiais e sistêmicas. A gente falou sobre os fungos que agem no esterol, na membrana, que são os polienos, a anfotericina B e a anistatina, e a gente falou um pouquinho sobre a flucitosina. Então, hoje a gente vai começar falando sobre os azóis. Eu deixei os azóis para esta aula justamente porque é um grupo de antifúngicos bastante utilizados que vocês vão encontrar bastante por aí no mercado. Então, vamos lá. Os azóis, eles são sintéticos, todos eles são sintéticos, e eles são novos, assim, novos, eles surgiram na década de 70, comecinho da década de 80, e eles são utilizados, eles são efetivos tanto no tratamento tópico como sistêmico das infecções dermatóficas e formas superficiais de candidíase. A gente tem nessa classe dos azóis dividido entre imidazóis e triazóis. Os imidazóis, a gente tem de importante aqui o cetoconazol, o clotrimazol e o miconazol. O cetoconazol, conhecido, apresenta em todas as formas farmacêuticas. Para vocês terem uma ideia, o cetoconazol, ele é conhecido como Nizoral, que é um nome comercial bastante comum, e ele apresenta a forma de shampoo, que seria para as micoses do couro cabeludo, ele apresenta a forma de sabonete para as micoses superficiais, ele apresenta na forma de loção, ele apresenta na forma de comprimido pela via oral. Então, aqui começou a se tratar as micoses sistêmicas, mas o uso dele mesmo hoje é mais para micose superficial. O clotrimazol, o nome comercial dele é Canesten, também é para as micoses superficiais, a gente encontra uso tópico, e o miconazol, assim como o cetoconazol, a gente tem de várias formas farmacêuticas, mas também só para infecções fúngicas superficiais. A gente tem outros no mercado, iconazol, isoconazol, oxconazol, sertaconazol, tem vários no mercado, mas eu falei desses três que são os mais frequentes, os que vocês vão mais encontrar no mercado: cetoconazol, clotrimazol e o miconazol. E aí a gente tem uma geração nova de azóis que são os triazóis. Os triazóis têm um aqui muito importante que vocês vão encontrar tanto nas unidades básicas como nos hospitais, que é o fluconazol. Na área hospitalar ou mesmo na unidade básica, você também pode encontrar o itraconazol, o voriconazol, o posiconazol, o ravuconazol e o alba. Eles são uma classe mais recente de azóis, e normalmente o voriconazol, posaconazol está restrito à área hospitalar, que seria do grupo aqueles antifúngicos que a gente usa quando o fungo ele cria resistência aos outros azóis. Mecanismo de ação dos azóis. Eles inibem a transformação do lanosterol em ergosterol. O ergosterol é aquela gordurinha que tem na membrana do fungo, tá? Então vai desestabilizar a membrana fúngica, eles são fungistáticos. Então, assim como a gente falou aqui também dos polienos, que vai agir no ergosterol, os azóis, eles também vão diminuir a produção desse ergosterol. Bom, o cetoconazol, como a gente já tinha dito lá anteriormente, ele foi o primeiro azol ativo por via oral disponível para tratamento de micose sistêmica. Ele tem pouca seletividade, que significa o quê? Ele inibe a síntese de esterol suprarrenal, porque assim, o cortisol, que é o glicocorticoide que é produzido pela suprarrenal, ele tem estrutura esteroidal, ou seja, ele é derivado do colesterol. Então, esses fármacos, como eles vão diminuir a produção de ergosterol, ele pode também inibir a síntese do colesterol. E aí, esses hormônios vão estar diminuindo.
E isso serve tanto para os glicocorticoides, que são produzidos nas suprarrenais, como para os hormônios sexuais, que podem ser produzidos, por exemplo, os hormônios sexuais masculinos. Então, o que, que acontece? Se vocês pegarem a bula do cetoconazol, vocês vão ver lá que ele apresenta efeitos colaterais hormonais, efeitos colaterais que está relacionado à ação glicocorticoide por conta deste mecanismo. O cetoconazol, eu falei, ele apresenta uma forma de apresentação farmacêutica oral, mas para ele ser dissolvido, ele precisa estar em pH ácido, então precisa tomar em jejum, porque se ele não for dissolvido, ele não vai ser absorvido pela mucosa intestinal. Então, por isso a necessidade de se tomar em jejum. Fluconazol, que já é do grupo dos triazóis, a gente encontra ele tanto no uso oral como injetável. Ele tem excelente penetração no líquor, então se eu tiver alguma meningite, eu posso utilizar, meningite fúngica, eu posso utilizar fluconazol, tanto nas meningites normais como na meningite, como se as meninges estiverem inflamadas. Ele vai atravessar e vai ser, desde que aquele fungo que está causando a meningite seja sensível ao fluconazol, ele pode ser utilizado. O fluconazol, ele apresenta no mercado duas formas farmacêuticas orais na forma de comprimido. Tem um comprimido que é de ação rápida, de ação imediata de 100 miligramas, que proporciona o quê? Uma biodisponibilidade maior. Então, rapidamente, a concentração de fluconazol vai cair na corrente sanguínea e o efeito dele vai acontecer e ele também vai ser eliminado rapidamente. Então, normalmente, quando o médico prescreve comprimidos de fluconazol de 100 miligramas, ele manda repetir a cada 12 horas. E existe também uma outra apresentação farmacêutica, que são as cápsulas de fluconazol de 150 miligramas. Esta, porém, de ação prolongada. Ou seja, ela vai mandando para a circulação, a biodisponibilidade dela é baixa e ela vai mandando aos poucos o medicamento para a corrente sanguínea. E esse medicamento, normalmente, o médico pode prescrever em dose única para o tratamento da candidíase vaginal, ou ele pode prescrever também um comprimido por semana para os tratamentos, por exemplo, da micose de unha, e aí um tratamento prolongado por 6 meses. Então, toda semana toma um comprimido. Por quê? Porque ele vai ficar durante esses 7 dias com uma concentração não muito alta no sangue, mas vai manter uma concentração mínima durante vários dias no sangue. Então, gente, por que eu estou falando disso? O importante é, na hora de dispensação, na hora de for fazer a dispensação, e lembre-se, a minha disciplina chama dispensação, eu tenho que prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente acha que é só substituir por conta da dose. Ah, o médico prescreveu para minha colega 150 miligramas, aqui eu só tenho de 100, mas eu posso dar para ela 2 comprimidos de 100? Não, eu não posso, porque se ela tomar os 2 comprimidos de 100 miligramas no dia, aquele comprimido ela só vai ter o antifúngico naquele dia. Os outros dias da semana ela vai ficar sem. Tá? Então, não substituir na dispensação, levando em conta apenas a dosagem. Efeitos adversos, eles são bem tranquilos, eles não causam, assim, eles têm maior seletividade, essa nova classe de triazóis do que os imidazóis, eles têm maior seletividade pelo ergosterol, que é específico do fungo, então ele não causa aqueles efeitos hormonais que a gente tinha dito para o cetoconazol. Então, não interfere na síntese dos hormônios sexuais também. Ele causa náusea, vômito, pode causar urticária. Ele é teratogênico e não deve ser usado em gestante. E, como eu falei, vocês vão encontrar outros triazóis no mercado, como o itraconazol, que tem na forma tanto de via oral como intravenosa, o voriconazol também,
Eles apresentam, então, um maior espectro de ação. Então, seria aquele fármaco que eu vou prescrever para aquele paciente, para aquela infecção fúngica resistente ao fluconazol, por exemplo, tá? Então, a gente tem também o posanosol e o ravuconazol. Bom, então esses foram os azóis, vocês vão ver que eles são muito utilizados. Agora, eles pensaram o seguinte: bom, quando a gente falou de antibacteriano, a gente falou muito dos beta-lactâmicos, que são aqueles antibacterianos que inibem a síntese da parede celular bacteriana. Bom, se a gente tem como antibacteriano os beta-lactâmicos que inibem a síntese da parede celular bacteriana e a gente também tem uma parede bacteriana diferente, mas tem no fungo, por que que a gente não faz um antifúngico que age na parede celular fúngica? E já que é tão seletivo, nossa célula não apresenta parede celular, se eles são bem seletivos, eles são muito bons, os antibacterianos, quem sabe o antifúngico também. Então, foi pensando nisso que os laboratórios desenvolveram os equinocandinas. Os equinocandinas apresentam como mecanismo de ação inibir a síntese da glucana. A glucana parece com a peptidoglicana que tem na parede celular bacteriana. Só que a glucana é um componente da parede celular fúngica, então ele vai inibir a formação da parede celular fúngica. E a gente já viu aqui que nenhuma célula sobrevive sem a parede celular, então ele é do tipo fungicida. Como foi um antifúngico mais recente, desenvolvido para aqueles tratamentos resistentes aos azóis e à anfotericina B. Como eu já tinha dito anteriormente, até a década de 80, o único antifúngico sistêmico que a gente tinha efetivo no mercado era a anfotericina B, extremamente tóxica. Então, depois da anfotericina B, ela entrou em ação os azóis, que acabou hoje em dia, quando a gente tem uma infecção fúngica que a gente não consegue identificar ainda, a gente utiliza o fluconazol dentro do hospital, porque ele é de amplo espectro, ele pega vários fungos e ele é menos tóxico que a anfotericina B. Mas, se o paciente apresenta resistência aos azóis, a gente vai utilizar, a gente tem que ter alguma coisa lá de coringa. Então, a gente precisa ter esse grupo chamado equinocandinas para poder estar usando a infecções resistentes aos azóis. Então, eles não são antifúngicos de primeira escolha. E quando eu estou falando nisso, eu sempre penso naquela organização que controla o uso de antimicrobiano dentro do hospital, que é a CCIH. Então, a CCIH vai controlar o uso das equinocandinas e vai somente utilizar dentro do hospital quando eu tenho uma infecção fúngica resistente aos azóis e à anfotericina B. Essas equinocandinas apresentam apenas por via injetável e a gente tem, então, não tá aqui. A caspofugina, a micafugina e a anidulofugina. A caspofugina, ela pode apresentar febre, urticária, náuseas, liberação de histamina nos mastócitos, então isso aumenta a possibilidade de apresentar uma resposta alérgica, inflamatória. E a gente tem a micafugina, que efeitos adversos da micafugina é hepatotoxicidade. Ela pode também apresentar reações cutâneas, como a síndrome de Stevens-Johnson e falha na função renal, tá? Então, ela pode ter hepato e nefrotoxicidade. E também discrasia sanguínea, como leucopenia, neutropenia, anemia, diminuição de potássio, magnesemia e calcemia, tá? E diminuição de cálcio. Efeitos adversos da anídula fungina. Seria o rash cutâneo, urticária, rubor, prurido, broncoespasmo, dispneia e hipotensão. A gente normalmente utiliza bastante, a gente tem ou a caspofugina
né, ou a micafungina. A anidalofungina, a diferença entre elas é o tempo de ação. A anidalofungina, ela pode ser utilizada uma vez só por dia, em vez de ser utilizada a cada 12 horas. Tá? Mas, como eu disse, este grupo, ele é recente, ele deve ser utilizado uso restrito às infecções resistentes aos azóis e a anfotericina B, então ele vai sofrer controle pela CCIH e ele é coringa, a gente não pode queimar ele de primeira escolha no tratamento antifúngico. E assim, é muito interessante porque ele é mais seletivo e menos tóxico. Tem um outro antifúngico que eu coloquei aqui para vocês, por quê? Porque eu acho ele interessante. Ele é antigo, ele é um antifúngico na década de 70, mais ou menos. Ele é um antifúngico utilizado pela via oral, mas para tratar a micose superficial. Tá? Então, embora ele seja administrado pela via oral, ele só serve para o tratamento de infecções fúngicas superficiais. Ele não serve para infecção fúngica sistêmica. Então, a gente pode usar ele para tratar micoses de pele ou micoses de unha, que é oncomicoses. Onicomicoses, está faltando um i ali. Hoje, praticamente, a gente não utiliza mais a crisofulvina. Ele foi substituído pelos azóis, já que os azóis a gente pode tratar tanto as infecções dermatológicas como as infecções sistêmicas. Assim, ele apresenta bastante efeitos adversos, ele pode ter atividade teratogênica, então, como ele é mais tóxico do que os azóis, é muito mais interessante a gente utilizar os azóis. Mas eu coloquei ele aqui nos antifúngicos para vocês saberem que, embora os pacientes tomassem ele pela via oral, o efeito dele era somente na infecção fúngica superficial, a grisofulvina. O mecanismo de ação dele, gente, desculpa. Ele vai inibir a divisão celular fúngica. Ele vai agir na mitose, que é uma etapa da divisão celular do fungo. Então, ele vai ser um antimitótico. E como ele diminui o crescimento, porque ele vai inibir a divisão, ele é chamado de fungistático. Um outro grupo que eu acho bastante legal, né? Os alunos gostam porque tem esmaltinho, né? A população de uma forma gosta de usar esmalte para micose de unha, tá? Então, é a terbinafina e a butenafina, que pertence a um grupo chamado alilaminas. Ela apresenta como um mecanismo de ação inibir a síntese daquela gordurinha lá também do ergosterol, inibindo assim a formação da membrana fúngica. Então, eles são fungicidas. Então, a gente tem bastante antifúngico que age nesse ergosterol. A gente já falou aqui dos polienos, que é a anfotericina B e a anistatina. A gente falou dos azóis. A gente agora está falando do butenafina e da terbinafina, que é das alilaminas. Então, todos eles vão agir na síntese do ergosterol. O uso clínico é tratamento das infecções de pele e unha, uso VO e uso tópico. E assim, a terbinafina, ela tem tanto VO como uso tópico, então ela tem a forma de comprimido e a forma de esmalte. E aí, assim, ela apresenta hepatotoxicidade, então é uma infecção importante a hepatotoxicidade dela, tá? Que pode apresentar hepatite. Então, o paciente que faz uso da terbinafina, ele tem que fazer um controle das funções hepáticas durante o tratamento, para ver se o fígado está funcionando direitinho, porque se não tiver, gente, vai ter que substituir. Ele é bastante eficaz no tratamento das micoses de unha. É uma outra alternativa, porque micose de unha é uma micose muito difícil de ser tratada. Então, às vezes, aí o pessoal manda passar o esmalte e tomar o comprimido e fazer os testes, os exames para ver as funções hepáticas, TGO, TGP. A gente tem
um outro antifúngico do grupo chamado amorofinas. Ela apresenta alteração estrutural da membrana plasmática, então vários antifúngicos vão agir nas membranas plasmáticas e ela é utilizado, essa morofina, no, nas oncomicoses. Apresentação na forma de esmalte. E a gente tem no mercado aí, gente, alguns outros tratamentos para micoses superficiais. A gente tem o ciclopirox, a gente tem o tonafato, a gente já usou violeta de genciana, não sei se vocês lembram, era um medicamento roxinho. A gente já usou permanganato de potássio, a gente usa ainda usa um outro fármaco que é que ele é bastante agressivo à pele, mas a gente é eficaz no tratamento, como na asepsia, no tratamento de fungo, que é o iodo, tá? Então, o iodo ainda é utilizado para alguns tipos de infecção fúngica superficial, tá? Então, iodo, violeta de genciana, a gente já utilizou bastante nas infecções fúngicas.